Há muitos séculos atrás, em uma cidade antiga chamada Gat-Hefer, nas terras de Israel, começava a história de Jonas, um homem escolhido por Deus para uma missão singular. Jonas, filho de Amitai, era um profeta cuja vida estava profundamente enraizada nos valores e ensinamentos de sua fé. Ele tinha uma conexão íntima com Deus e um profundo senso de dever em relação ao povo de Israel. No entanto, o que se passava em seu coração revelava uma ambivalência inquietante. A vida de Jonas era marcada por uma fé inabalável, mas também por um coração às vezes relutante. Apesar da sua conexão íntima com Deus, Jonas enfrentava conflitos internos que muitas vezes o levavam a questionar a vontade divina. Um dia, Deus veio a Jonas com uma missão. Deus disse a Jonas: "Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim." A cidade de Nínive, conhecida pela sua perversidade e maldade, estava na Caldeia, um lugar distante e temido. Jonas, porém, ressentia um grande medo e incerteza. Ao invés de seguir o comando do Senhor, ele fugiu para a cidade de Jope, onde embarcou em um navio em direção a Tarsis, a fim de escapar da presença de Deus. Ele pretendia viajar tão longe quanto possível, na esperança de que sua missão seria esquecida. Contudo, a fuga de Jonas não passou despercebido por Deus. No meio do mar, Deus enviou uma violenta tempestade que ameaçava destruir o navio em que Jonas estava. Os marinheiros a bordo, homens endurecidos pelo mar, temeram por suas vidas. Eles imploraram para os seus deuses pela misericórdia, enquanto o navio rangia e gemia sob o peso das ondas ferozes. Mas apesar do caos ao seu redor, Jonas estava em um sono profundo no porão do navio. O capitão do navio, notando a ausência de Jonas, foi até o porão e o encontrou dormindo. "Como você pode dormir numa hora dessas?" ele exclamou. "Levante-se e peça ao seu Deus que nos salve." Com relutância, Jonas despertou do sono e subiu ao convés do navio, onde o vento e a chuva caíam com força. A tripulação, percebendo que a tempestade não era natural, lançou sortes para descobrir quem era o responsável por trazer tal calamidade sobre eles. A sorte caiu sobre Jonas. Enquanto as ondas batiam furiosamente no navio, Jonas confessou a todos que ele era o responsável pela tempestade, pois tinha desobedecido ao seu Deus ao fugir da missão que lhe fora confiada. Ele pediu que o jogassem ao mar, acreditando que isso acalmaria a tempestade e salvaria os outros. Os marinheiros, embora temerosos, hesitaram. A ideia de lançar um homem ao mar em meio à tempestade era impensável, mas as palavras de Jonas pesavam em suas mentes. Com relutância, eles tentaram remar de volta à terra, mas a tempestade era forte demais. Esgotados e desesperados, eles finalmente se voltaram para Jonas. "Que o teu Deus nos perdoe pelo que estamos prestes a fazer", oraram eles, "pois fazemos isso não por malícia, mas pela sobrevivência." E com isso, eles pegaram Jonas e o jogaram ao mar. No momento em que Jonas tocou a água fria e turbulenta, a tempestade acalmou-se de maneira sobrenatural. Os marinheiros, testemunhando tal milagre, ajoelharam-se no convés do navio, agora em calmaria, e ofereceram sacrifícios e promessas ao Deus de Jonas, temendo-o. Entretanto, Jonas não encontrou seu fim nas profundezas do mar. Deus havia preparado um enorme peixe, ou, como algumas traduções indicam, uma baleia, para engolir Jonas. Este seria o seu lugar de arrependimento e contemplação. Jonas permaneceu no ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites, em total escuridão, envolto em umidade e sal marinho. Naquela escuridão profunda, Jonas clamou a Deus. Ele se arrependeu por ter fugido, confessou sua desobediência e suplicou pela misericórdia do Senhor. Ele reconheceu a soberania de Deus, agradecendo-o por não permitir que ele se afogasse. Nesses dias de aflição, Jonas aprendeu uma dura lição. Ele percebeu que não há como fugir da vontade de Deus. Não importa quão longe ou quão profundamente alguém tente se esconder. Ele orou e prometeu a Deus que, se fosse libertado, iria a Nínive e pregaria a mensagem que lhe fora confiada. Deus ouviu as súplicas de Jonas. Depois de 3 dias e 3 noites, ele ordenou que o grande peixe vomitasse Jonas em terra firme. Molhado e humilhado, mas grato pela segunda chance, Jonas olhou ao redor. Ele se encontrava nas proximidades de Nínive, a cidade que ele havia tentado evitar. Resolvido a cumprir sua promessa a Deus,
Jonas caminhou em direção à cidade. Nínive era enorme, levando 3 dias para ser atravessada de um extremo ao outro. No primeiro dia de sua jornada pela cidade, Jonas começou a pregar a mensagem que Deus lhe havia confiado. Em 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive, para a surpresa de Jonas, levaram sua pregação a sério. Do menor ao maior, começaram a jejuar e vestir sacos como sinal de arrependimento. Quando a notícia chegou ao rei, ele desceu do trono, cobriu-se de saco e sentou-se sobre cinzas. Ele então proclamou um decreto por toda Nínive: nem homem, nem animal, nem gado, nem ovelhas comerão coisa alguma. Não se alimentem nem bebam água, mas que homem e animal sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus. Sim, que todos se convertam do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. A resposta de Nínive ao chamado ao arrependimento agradou a Deus. Ele viu que haviam abandonado seus maus caminhos e então decidiu não trazer sobre eles a destruição que havia planejado. No entanto, Jonas ficou extremamente descontente com essa reviravolta dos eventos. Ele havia pregado a destruição da cidade e agora parecia um tolo. Sua ira era tão grande que ele pediu a Deus para tirar sua vida. Ah, Senhor, ele clamou. Eu não disse que isso aconteceria quando ainda estava em minha terra? É por isso que tentei fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, lento para a ira e cheio de amor, sempre disposto a reconsiderar a destruição. Agora, Senhor, tira a minha vida, pois é melhor para mim morrer do que viver. O Senhor respondeu: tens mesmo razão em te irritar? Jonas saiu de Nínive e sentou-se a leste da cidade. Lá ele fez uma cabana e se sentou sob sua sombra, esperando para ver o que aconteceria com a cidade. Então Deus fez crescer uma planta para dar sombra a Jonas, para aliviar seu desconforto. Jonas ficou muito feliz com a planta. Mas, ao amanhecer do dia seguinte, Deus enviou um verme que atacou a planta e a fez murchar. Quando o sol se levantou, Deus trouxe um vento do leste muito quente, e o sol batia na cabeça de Jonas a ponto dele desmaiar. Ele desejava morrer e disse: seria melhor para mim morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: tens mesmo razão em te irritar por causa da planta? Jonas respondeu: sim, tenho razão em me irritar até a morte. E o Senhor disse: tu tens pena da planta, mesmo não tendo cuidado dela nem a feito crescer. Ela surgiu numa noite e numa noite pereceu. E eu não deveria ter pena de Nínive, essa grande cidade, onde vivem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e também muitos animais? Com essas palavras, Jonas foi deixado para ponderar a imensidão da misericórdia de Deus, não apenas para o povo de Nínive, mas para toda a criação. Ele estava irritado pela compaixão de Deus, mas era exatamente essa compaixão que permitia que ele mesmo existisse. A história de Jonas conclui assim, deixando-nos com a percepção da insondável misericórdia de Deus, pronta para perdoar a todos que se arrependem sinceramente. A história de Jonas nos lembra de que, muitas vezes, é mais fácil para nós vermos nossas próprias falhas e necessidades de perdão do que reconhecer essas mesmas necessidades nos outros. Deus, em sua infinita misericórdia, se preocupa com todos, mesmo aqueles que podem parecer menos dignos para nós. Jonas foi chamado para levar uma mensagem de arrependimento a uma cidade que era inimiga de seu povo. No entanto, sua relutância em fazer isso e seu posterior descontentamento com o perdão de Deus para Nínive demonstram uma falta de entendimento da verdadeira natureza da misericórdia divina. Deus não escolhe a quem perdoar com base em nossas avaliações humanas de quem é digno. Em vez disso, Ele oferece sua misericórdia a todos que estão dispostos a se arrepender. Assim, a história de Jonas nos ensina a importância de estendermos o amor e a compaixão a todos, mesmo aqueles que consideramos nossos inimigos. Devemos aprender a ver os outros não como nós os vemos, mas como Deus os vê, dignos de amor, compaixão e perdão.